Sai da minha casa agora! O grito ecoou pela pequena casa de madeira na roça. Ana ficou parada, sem acreditar no que ouviu. Mas Dona Maria apontou para a porta, furiosa. Eu não quero mais você aqui! A mochila caiu no chão. Mãe, você não pode estar falando sério. Mas ela virou o rosto. Enquanto continuar zombando de Deus, não pisa mais aqui. Minutos depois, Ana caminhava sozinha pela estrada de terra, chorando, enquanto o sol se punha. Pela primeira vez sentiu que não tinha mais casa. Mas ela ainda não sabia. Naquela noite, sentada na beira da estrada, um encontro inesperado mudaria tudo. Um encontro que faria Ana descobrir algo que passou a vida inteira negando. Jesus nunca deixou de olhar por ela. Em uma pequena comunidade cercada por plantações e estradas de terra, onde quase todo mundo se conhecia pelo nome, vivia uma mulher chamada Ana. Ela tinha 28 anos e carregava dentro de si uma revolta que ninguém da vila conseguia entender completamente. Enquanto muitos moradores frequentavam a pequena igreja simples no centro da comunidade, Ana sempre evitava qualquer conversa sobre fé. Sempre que alguém mencionava a Deus, ela respondia com um sorriso irônico ou mudava de assunto. Deus? Se ele existisse mesmo, minha vida não seria assim, ela costumava dizer. Ana morava com sua mãe, Dona Maria, em uma casinha simples de madeira no fim de uma estrada de terra. A relação entre as duas nunca foi fácil. Dona Maria era uma mulher rígida, acostumada com a vida dura da roça e com uma fé muito forte. Já Ana carregava dúvidas, mágoas e um coração cheio de desconfiança. Com o passar dos anos, as discussões entre as duas ficaram cada vez mais frequentes. Sempre que o assunto era fé, tudo acabava em briga. Dona Maria não entendia como sua própria filha podia falar de Deus com tanto desprezo. E Ana não entendia como sua mãe podia acreditar em algo que, na visão dela, nunca tinha feito nada por sua vida. Mas em uma tarde quente, quando o sol ainda brilhava forte sobre os campos e o vento levantava poeira pela estrada, a discussão, que começou como tantas outras, acabou tomando um rumo muito diferente. A pequena casa foi tomada por gritos. Você precisa parar com essa revolta, disse Dona Maria, já sem paciência. Ana cruzou os braços. Revolta? Eu só tô sendo sincera. Deus nunca apareceu quando eu precisei. Essas palavras foram como uma faísca em um barril de pólvora. Dona Maria ficou em silêncio por alguns segundos, respirando fundo, como se estivesse tentando controlar a própria raiva. Mas, naquele dia, ela não conseguiu. Com o rosto vermelho e os olhos cheios de indignação, ela apontou para a porta da casa e gritou algo que mudaria completamente o rumo daquela história. Se você não acredita em Deus e só traz desrespeito para essa casa, então saia daqui! Ana congelou. Por um instante, ela achou que a mãe estava apenas falando no calor do momento. Mas então Dona Maria repetiu, com a voz ainda mais firme. Eu não quero mais você aqui. Sai da minha casa, agora! Por alguns segundos, Ana ficou completamente imóvel. As palavras da mãe ecoavam na sua cabeça como se fossem um golpe. Sai da minha casa, agora. O silêncio dentro da pequena casa parecia pesado demais para respirar. Ana olhou ao redor, para os móveis simples, para as paredes que guardavam tantas lembranças, e percebeu algo doloroso. Ela realmente não era mais bem-vinda ali. Com as mãos tremendo, pegou uma mochila velha e começou a colocar algumas roupas dentro. Nenhuma das duas disse a nada. Dona Maria estava parada perto da porta, com os braços cruzados e o rosto endurecido. Ana passou por ela sem dizer uma palavra. Quando abriu a porta, o vento da tarde soprou poeira pela varanda. O sol já começava a descer no horizonte.
pintando o céu com tons laranjados. De onde você está assistindo esse vídeo? Comente aqui abaixo. Ela desceu os 3 degraus de madeira e começou a caminhar pela estrada de terra. Nenhuma das duas olhou para trás. A cada passo que Ana dava, o peso no peito parecia aumentar. A raiva que ela sentia começou a se misturar com tristeza e depois com algo ainda pior: solidão. Depois de quase 1 hora andando, suas pernas já estavam cansadas. O céu estava ficando escuro e os sons da roça começavam a mudar com a chegada da noite. Grilos cantavam, o vento soprava entre as árvores. E Ana percebeu que não tinha ideia de para onde estava indo. Foi então que ela viu um pequeno ponto de ônibus velho e abandonado na beira da estrada. A estrutura de madeira estava desgastada pelo tempo, mas pelo menos oferecia um lugar para sentar. Ela deixou a mochila cair no chão e se sentou. O cansaço e a fome começaram a bater de verdade. E foi naquele momento que Ana percebeu que não estava sozinha. Alguns metros dali, sentado no chão com uma sacola ao lado, estava um homem com roupas simples e gastas. O rosto marcado pelo tempo mostrava que a vida não tinha sido fácil para ele. Um morador de rua. Ana desviou o olhar, um pouco desconfortável. Mas depois de alguns segundos, o homem se levantou e caminhou devagar até o ponto de ônibus. Ele manteve uma certa distância e falou com uma voz calma. Dia difícil? Ana soltou um pequeno suspiro. Você não faz ideia. Um homem sentou no banco de madeira e abriu a sacola que carregava. De dentro dela, tirou um pedaço de pão embrulhado em papel. Sem dizer muita coisa, ele estendeu metade para ela. Pode pegar. Ana hesitou por um momento. Mas a fome falou mais alto. Obrigada. Enquanto comiam em silêncio, o homem olhou para o céu escuro, agora cheio de estrelas. Depois de alguns segundos, ele fez uma pergunta simples. Você acredita em Deus? Ana soltou uma pequena risada amarga. Não. O homem apenas balançou a cabeça devagar. Engraçado, eu também dizia isso. Ana olhou para ele, curiosa. Sério? Ele respirou fundo antes de continuar. Eu tinha casa, família, trabalho, mas perdi tudo. Fiz escolhas erradas, machuquei muita gente e acabei na rua. Ele apontou para o céu estrelado. Foi quando eu achei que minha vida tinha acabado que alguém me falou de Jesus. Ana permaneceu em silêncio. Então o homem disse algo que atravessou direto o coração dela. Às vezes, Deus permite que a gente chegue no fundo do poço, porque é lá que a gente finalmente olha para Ele. As palavras ficaram ecoando na mente de Ana. Ela nunca tinha ouvido alguém falar de fé daquela maneira. Não como alguém que tinha tudo, mas como alguém que não tinha mais nada. Naquela noite, sentada naquele velho ponto de ônibus no meio da estrada, Ana ficou olhando para o céu por muito tempo. E pela primeira vez em muitos anos, ela começou a se perguntar se talvez estivesse errada o tempo todo. Depois daquela conversa, o homem se levantou, pegou sua sacola e se preparou para seguir caminho. Antes de ir, ele olhou para Ana e disse algo simples, mas que ficou marcado no coração dela. Mesmo quando a gente acha que está sozinho, Jesus ainda está olhando por nós. Então ele se despediu e desapareceu pela estrada escura. Ana ficou ali sentada por muito tempo, olhando para o céu cheio de estrelas. O vento da noite soprava suave e o silêncio da roça parecia ainda mais profundo. As palavras daquele homem não saíam da sua cabeça. Às vezes Deus permite que a gente chegue no fundo do poço, porque é lá que a gente finalmente olha para Ele. Pela primeira vez em muitos anos, Ana fez algo que nunca tinha feito de verdade. Ela fechou os olhos, respirou fundo e com a voz baixa e um pouco tremendo disse: Deus, se o Senhor realmente existe, por favor, me ajuda. Naquela noite, algo mudou dentro dela.
Não foi um milagre visível, mas foi como se uma pequena luz tivesse sido acesa dentro do seu coração. Nos dias que se seguiram, coisas inesperadas começaram a acontecer. Um fazendeiro da região ofereceu um trabalho simples para ela ajudar na propriedade. Uma senhora da comunidade começou a conversar com ela e a convidou para participar da pequena igreja da vila. E aos poucos, aquela mulher que sempre rejeitou a fé começou a descobrir algo que nunca tinha sentido antes: esperança. O tempo passou. Meses depois, Ana já não era a mesma pessoa. Seu coração estava diferente, mais leve, mais forte. Então ela tomou uma decisão que fazia seu coração bater acelerado: voltar para casa. Quando chegou à velha casa de madeira no fim da estrada, suas mãos tremiam. Ela bateu na porta. Alguns segundos depois, Dona Maria abriu. As duas ficaram se olhando em silêncio. Dona Maria parecia surpresa e ao mesmo tempo envergonhada. Antes que qualquer discussão começasse, Ana falou com a voz calma: "Mãe, a senhora me expulsou daquela casa, mas Deus me encontrou naquela estrada." Então ela contou tudo. À noite no ponto de ônibus, o morador de rua, a oração que fez olhando para o céu e como sua vida começou a mudar depois disso. Enquanto ouvia, os olhos de Dona Maria começaram a se encher de lágrimas. O orgulho que ela carregava por tanto tempo finalmente quebrou. Com a voz trêmula, ela disse: "Filha, me perdoa. Eu errei com você." As duas se abraçaram ali mesmo, na porta da casa. Depois de alguns segundos, Dona Maria falou algo que Ana nunca imaginou ouvir. "Eu sempre falei de Deus, mas hoje eu entendi que eu também preciso aprender mais sobre Jesus." E naquele dia, naquela casa simples da roça, mãe e filha começaram uma nova história. Não uma história perfeita, mas uma história guiada pela fé. Às vezes pensamos que Deus nos abandonou quando as coisas dão errado, mas muitas vezes é justamente no momento mais difícil da nossa vida que Ele começa a agir. Porque quando todas as portas se fecham, Deus ainda pode abrir um novo caminho. Às vezes, a estrada que parece ser o fim é exatamente o lugar onde encontramos Jesus. Em Romanos diz, 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você já passou por alguma experiência com Deus? Deixe seu relato nos comentários. Se inscreva no canal para mais contos como esse.